Eu não sei se vocês sabiam, mas até o ano passado os homossexuais não tinham o direito de doar sangue. É dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. É meu sol que invade a cela. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mais importante que nunca. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Galera, tema dessa semana: invisibilidade LGBT+. Projeto da deputada Marta Costa, do PSD de São Paulo, quer proibir, qualquer tipo de publicidade que envolva, entre aspas, a manifestação de temas LGBT. Evidentemente que a sociedade brasileira tem trazido isso a debate, já faz um determinado tempo. Vocês devem se lembrar do escândalo que foi uma propaganda do Boticário em que dois homens simplesmente se abraçavam. No Dia dos Namorados, entregue-se às 7 tentações de Egeu, de O Boticário. Tá? As agências reagiram de forma veemente, elas entendem isso como uma censura à liberdade de expressão e, mais do que isso, elas argumentam, a ALMAP BBDO, inclusive, foi bem enfática em relação a isso, que a publicidade ela é extremamente importante porque ela é um discurso formativo. E que a sociedade brasileira é uma sociedade laica, que se organiza por parâmetros, portanto, não religiosos nem fundamentalistas, e que a publicidade, mais do que nunca, exerce o seu papel civilizatório de trazer à tona discussões envolvendo grupos que seriam, entre aspas, minoritários, tá? Se eles não são minoritários em quantidade de pessoas, são minoritários, pelo menos, em relação a direitos, e que eles vão brigar, tá? O que está em pauta aí é o direito de representatividade, que é um direito extremamente importante, a gente sabe disso, tá? Qual que é a ideia da deputada Marta Costa? Silenciar os grupos LGBT, incidir contra a prática sexual de grupos que supostamente se desviam daquilo que a sociedade considera como padrão, que seria o padrão heterossexual e também o padrão monogâmico, tá? Essas seriam as duas grandes características daquilo que a gente considera como uma sexualidade padrão na suposta sociedade contemporânea, tá? Bom, quando a gente vai discutir representatividade de minorias, gente, o primeiro dado que é importante é dizer por que a representatividade é importante, por que os grupos minoritários, brigam tanto por isso. Eu não sei se vocês sabiam, mas até o ano passado os homossexuais não tinham o direito de doar sangue. Quem entendia-se na legislação brasileira que eles poderiam passar doença para outras pessoas, tá? Até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença. Até 2018, a transexualidade era considerada uma patologia pela psiquiatria. Por que esses dados são graves? Porque quando você considera o outro um doente, um desviante, você o inferioriza. E a partir daí, ele vai perdendo as suas garantias institucionais. Então, o que a gente vai discutir nessa redação é exatamente isso, como que a institucionalização de preconceitos ou a institucionalização da assimetria de direitos de grupos sociais é complicado para uma sociedade progressista e é complicado fundamentalmente para uma sociedade que se diz democrática. Nós já vimos isso, mas é sempre bom relembrar. O que é institucionalizar o preconceito? É colocar o preconceito na forma de lei.
né? Por exemplo, isso que a deputada Marta Costa está propondo para a gente. Por que grupos LGBTs não podem ser representados na publicidade se a gente pode representar na publicidade a religião, a gente pode representar na publicidade casais separados, a gente pode representar na publicidade a heterossexualidade? Por que eles seriam excluídos dessa representação? E mais ainda, por que a representação é importante? Todo mundo já deve ter percebido que a Netflix tem representado ou trazido a representação de grupos minoritários, né? Por exemplo, Bridgerton, que é uma série que fez muito sucesso, tem uma rainha que é negra, o Duque é negro. O Oscar, agora de 2021, fundamentalmente foi um Oscar de representação da pluralidade, né? Filmes coreanos concorrendo ao Oscar, isso é um dado super importante, porque isso diz pra gente que o mundo não é pequenininho do tamanho que é a nossa cabeça. Isso diz pra gente que a experiência humana é ampla, que eu posso ter várias vidas, que eu posso ter várias escolhas para a experiência de vida que eu quero fazer. Outro dado que é fundamental a gente pensar é a forma de repressão sexual, quando ela se torna política, ela é fundamentalmente uma forma de controle de poder. Porque a sexualidade é sempre aquilo que as pessoas têm de mais íntimo e o exercício dessa sexualidade também. Agora, se eu consigo controlar o foro mais íntimo de um sujeito, eu consigo controlar qualquer coisa que eu queira dele. Então, aparentemente, né, gente, é picuinha. A gente pensa, é grupo de conservadores aí brigando pelo direito de proteger aquilo que eles chamam de família, né? Supostamente em nome das crianças. Em nome das crianças a gente comete as maiores atrocidades, tá? Mas não é tão simples assim, não. Quando a gente está diante, né, de uma proposta de governo totalitária, e a gente vai entender como totalitarismo aquilo que não permite a expressão da voz do outro, que quer calar a voz do outro, e a sociedade brasileira tem calado a voz do negro, calado a voz do indígena, calado a voz agora do homossexual, evidentemente que a gente está diante de um Estado totalitário. O que é um Estado totalitário? Ele é feito para um grupo de pessoas só. Ele seleciona qual é o suposto modelo de normalidade que ele quer seguir e a partir daí os outros todos são perseguidos ou eles devem se ajustar. Ou seja, eles devem anular a sua própria identidade para poder se ajustar a uma identidade artificial. Só que quando isso está ligado à sexualidade, aí sim provoca doenças, né? O preconceito contra os homossexuais mata, o preconceito contra os homossexuais adoecem os homossexuais, o preconceito, né, é um dos fatores fundamentais de violência simbólica e violência física. Então a gente está diante de um Estado que vai propor, portanto, o adoecimento de uma parte considerável da sua população. Se o projeto de lei vai passar ou não, eu acredito que não passe, né, por um motivo muito simples. Os grupos LGBT+, têm ganhado um espaço grande, né, na nossa sociedade capitalista porque eles têm poder de compra, né? Os grupos de homossexuais são riquíssimos e boa parte dos homossexuais estão na imprensa, estão nas academias, estão discutindo ideias, né? E nesse aspecto eles têm um poder aí de resistência bastante grande. Mas o fato da proposta ter entrado, né, ela já é bastante preocupante. Porque proibir a representatividade de um grupo na propaganda significa silenciar esse grupo, calar este grupo, institucionalizar contra este grupo o preconceito. E são essas questões que a gente deve colocar na nossa redação. A institucionalização do preconceito por meio do silenciamento da representatividade. A necessidade de que numa sociedade pluralista haja representatividade de tudo aquilo que é permitido por lei, tá? Você não pode silenciar nenhum grupo e fundamentalmente a importância, né, de resistência desses grupos minoritários na criação de identidades e na criação de forças-tarefas que eles possam se fazer valer, né? A gente tem, por exemplo, a passeata do orgulho gay em São Paulo, né, na Avenida Paulista, que é fundamental para que esse grupo possa ser visto. A gente tem já uma série de movimentos, né, e a sociedade não pode permitir retrocessos, ela não pode permitir retroagir em nome de qualquer valor fundamentalista, porque nós somos laicos e nós somos pluralistas. Beleza, galera? At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong.
that I learned